Jesus já explica: chamadas para despertar, adiamentos, prontidão, escarnecedores e separação da colheita. 16 de agosto de 2017. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Claire começou: Senhor, por favor, seja o soberano do nosso tempo e dos nossos corações e leve-nos à intercessão profunda quando nos chamar. Amém. Eu estava tão ansiosa por um dia tranquilo e agradável em oração com o Senhor, quando Ezequiel me acordou com uma palavra que ele recebeu do Senhor sobre o arrebatamento e os eventos relacionados que pareciam estar em total contradição com o que ele me havia dado até então. Isso me deixou profundamente perturbada e perguntei ao Senhor: eu falhei em compreender-te? Não era minha intenção perturbar-te assim. É um sofrimento, Claire, um profundo sofrimento moral. Ainda há tempo, mas a urgência que todos sentem deve colocá-las em um estado de prontidão, pois pretendo surpreender-vos a todos. O que é que eu disse? Aqui, ele lembra-me as suas palavras sobre o adiamento. Eu mentiria para ti? Não, tu sabes que eu nunca mentiria para ti. Tu me entendeste corretamente? Sim, tu me entendeste corretamente. Mas enquanto as pessoas continuarem brincando e não prestarem atenção aos tempos em que vivem, eu terei que enviar avisos urgentes. Naquele dia não haverá desculpas. Mas, Senhor, fazes isto há anos e cada ano que passa sem que aconteça, os escarnecedores tornam-se cada vez mais numerosos. E essa também é a minha intenção. Muitos dizem que estão do meu lado, mas quando os testo com atrasos, eles afastam-se de mim, envergonhados. Eles basearam a sua espiritualidade no medo do sofrimento nos tempos difíceis, mas aqueles que me são fiéis não se importam se são ridicularizados. Eles continuam a acreditar ano após ano. Percebes a diferença? Sim. É preciso que haja muitas provações e tentações, desacordos, contradições e atrasos para separar aqueles que realmente me pertencem daqueles que ainda pertencem ao mundo. São eles que se tornam escarnecedores porque eu não apareci no tempo que eles esperavam. Neles as sementes, palavra de Deus, caíram em solo pedregoso e árduo. Eles as recebem com alegria, mas quando nada acontece, elas murcham. No entanto, em cada colheita, há aqueles com solo fértil que levam a sério e não têm medo de sofrer pela verdade. Senhor, o que significa tudo isto? Ezequiel sente que percebeu uma série de acontecimentos que não correspondem ao que me disseste. Além disso, Carol e eu estamos a receber leituras cada vez mais urgentes sobre a guerra e arrebatamento. Eu já te disse antes, minha amada, que estas dores são dores de parto, mas tu deves permanecer firme e orar sinceramente para evitar os acontecimentos que se avizinham no horizonte. Eu não menti quando disse que daria 3 anos de prazo, mas se a vida continuar sem que se reflita seriamente sobre o que se aproxima, terei de te lembrar disso. Rezas com fervor para evitar esses acontecimentos. Não, Senhor, nem sempre fervorosamente, mas hoje sim. É exatamente isso que desejo. Uma intercessão muito mais sincera da tua parte e de todos. Existem certos pontos críticos em que a situação pode piorar. É a oração sincera e fervorosa que os evita. E agora chegou o momento em que vocês precisam de se preocupar fervorosamente com o mundo, para que esses acontecimentos sejam evitados, tal como desejo. A oração fervorosa muda o rumo das coisas. Convido todos vocês a orarem fervorosamente,
A situação continua a piorar e o inimigo continua a minar a razão de todas as nações. Mas a oração fervorosa mudará o rumo das coisas. Já vimos isso acontecer no ano passado e no ano anterior. Por isso, às vezes, é necessário que eu mesmo lembre aos meus servos e profetas muito vigilantes que a situação continua crítica. Dessa forma, eles alertam os outros, o que leva a uma oração mais profunda e ao arrependimento. É isso que eu desejo, um arrependimento mais profundo e uma vida purificada. Isso não significa que deves abandonar o trabalho das tuas mãos, mas em certos momentos serás chamado a deixar tudo de lado e passar o dia em intercessão. Não deves sentir-te culpado ou lamentar esse tempo em que afastes os outros trabalhos, mas sim considerá-lo uma pausa para te aproximares de mim e da situação mundial através da oração. Na verdade, tu derrotas gigantes quando trabalhas nas tuas tarefas, mas quero assegurar-te que não há trabalho maior do que a oração. Durante esse período, talvez não consigas fazer o que te é mais importante. Tomemos, por exemplo, uma canção que tem como objetivo aproximar as almas de mim. Mas enquanto rezas, eu desperto outro músico que toca e canta essa canção. Ou talvez vocês ensinem e escrevam. Quando vocês entram em profunda intercessão, eu atraio outros escritores e professores para transmitir exatamente a mesma mensagem. A economia do céu raramente é compreendida na terra. Não importa quem faz algo, mas é sempre o meu espírito que realiza a ação. O que muda é o recipiente através do qual ele age, e todos colherão os frutos desse trabalho. O escritor que foi posto de lado para ser intercessor, o escritor que foi chamado para escrever. No céu só conta o fruto, não há disputas por posições ou reconhecimento. Todos estão satisfeitos por ter sido feito e por produzir bons frutos. Nada mais conta para eles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, nem aquele que planta nem aquele que rega é algo, mas Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são um, e cada um receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Assim desejo que também vejas o que fazes todos os dias. Seja suportar a dor, rezar, jejuar ou trabalhar, a única coisa que deve importar para ti é que me obedeceste, e então algo bom resultará disso. Nada mais deve preocupar-te, minha querida. Amém.